aquela receitinha maravilhosa que você tanto ama e você faz para as festas de final de ano para levar nos seus familiares ou amigos e você leva assim, desse jeito? Nunca mais você vai fazer isso, porque nessa aula você vai aprender a fazer junto comigo esse lindo porta-travessa natalino, aonde você vai colocar a sua receitinha favorita e ó, chegar e arrasar na festa de final de ano na casa dos seus familiares ou amigos. No Descomplique de hoje nós vamos fazer um porta-travessa juntinho, passo a passo, todos os pulos do gato aqui nessa aula. Se você gostou já desse conteúdo aqui, vou te convidar a se inscrever no nosso canal. Toda terça-feira tem um vídeo novo aqui para você, uma aula nova, passo a passo, mão na massa. Então aproveita e já ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo que a gente coloca aqui de forma leve, descomplicada, fácil e vai facilitar muito aí o processo de confecção das suas peças. E fique por dentro aqui, ó, que essa daqui é a primeira aula de uma série de videoaulas aí de pecinhas de Natal, natalinas, para você faturar bastante aí no seu Natal, presentear as pessoas aí que você ama, confeccionando peças assim, ó, com a sua mãozinha, para você presentear os seus amigos. Então, sem mais delonga, bora pro vídeo aprender a fazer esse lindo porta-travessas. Fazermos então o nosso porta-travessa, nós vamos precisar de alguns materiais que estão aqui na mesa e um deles, né, alguns dos materiais são as nossas ferramentas, né, tesoura, cortador, a nossa fita métrica, a fita crepe que a gente utiliza para estar fazendo o nosso matelassê e também os materiais necessários para a execução da peça, claro, né? Então vamos lá, ó. Para o meu porta-travessa, eu vou levar em consideração o tamanho da minha travessa. Eu tenho aqui, ó, 2 tamanhos de travessa, tá? Uma maior e uma menor. Essa daqui ainda não é a menor que existe, tá? Essa daqui é um tamanho médio e essa daqui é um tamanho também intermediário. Ainda existe maiores que essa, tá? Então, ó, essa daqui tá com 35 centímetros e essa 39 centímetros. Quase 40 centímetros aí. Então, para essas duas travessas que eu tenho aqui, esse porta-travessa vai dar certo, tá? Poderia caber até uma travessa um pouquinho maior, mais ou menos aí de uns 44 centímetros. Ele vai ficar um pouquinho grandinho, por quê? A gente quer utilizar em vários tamanhos, em vários formatos de travessa. Vai caber uma quadrada, fica um pouquinho sobrando? Fica. Mas a gente consegue utilizar em vários tamanhos. Então, você vai levar em consideração o tamanho da sua travessa. Pode ser feito um pouquinho maior, ou pode ser feito do tamanho exato aí da sua travessa. Lembrando que a gente tem sempre que fazer um pouquinho maior. Então, vamos dizer que utilizaríamos essa travessa aqui. Uns 5 centímetros a mais aqui já estaria de excelente tamanho. Até 4 centímetros já estaria de bom tamanho. A gente está aqui, ó, considerando mais ou menos, essa daqui é a menor, tá? Uns 8 centímetros a mais de cada lado. Para quê? Para que a gente possa utilizar em outros tamanhos, tá? De travessa. Então, vamos lá. O que nós iremos utilizar para a gente executar, né, a nossa porta-travessa? Esse daqui é o nosso fundo. Para o nosso fundo, nós vamos precisar de 2 tecidos, um de estampa eu sempre chamo de estampa principal, que é a estampa de estampada, né? E a estampa de composê é sempre uma lisa, um poá, enfim, aqui onde vai ser feito o nosso matelassê. Para fazer o matelassê, nós vamos utilizar a manta R1 ou a manta R2, no caso dessa daqui é a manta R1, tá? Resinada apenas de um lado, mas pode ser a R2. E também nós vamos precisar, tá? Aqui a gente vai fazer o nosso fundo da travessa. E para fazer a parte superior da nossa porta-travessa, nós vamos utilizar 2 barradinhos de pano de prato. Olha que legal, vai ficar super bonito esse nosso porta-travessa com tema natalino. Olha que bacana. Vou utilizar esses 2 bordado inglês de tule, tá? Essas 2 rendas aqui, ó, de tule, que eu vou colocar, posicionar aqui, tá? Essas 2 faixas, ó, todas essas faixas estão no comprimento aqui, ó, de 50 centímetros. Então, aqui tem 50, aqui tem 50, tudo tem 50 centímetros, tá? E aqui nós vamos posicionar assim, ó, costurar aqui, vai ficar essa abertura, né, pra gente estar colocando a travessa, e aqui vai ficar as nossas 2 alças. Então, uma de um lado, uma do outro, isso daqui é um cadarço, tá? Eu vou passar a medida de tudo pra vocês, ó.
Esse daqui é o tecido que nós vamos encapar os nossos cadarços, para a gente fazer uma alça bem bonita, bem charmosa, para o nosso porta-travessa. E esse daqui é o tecido que nós vamos fazer de forro para essa parte aqui. Na hora que eu montar, vocês vão conseguir entender, compreender melhor, tá? Então, a gente vai estar colocando aqui, ó, para dar acabamento nessa parte aqui de trás, tá? Então, agora nós vamos montar a nossa peça. Então, vamos começar pela parte inferior, que é a parte de baixo do nosso. Então, a gente vai montar em duas etapas. A parte inferior, que é a parte de baixo, e a parte superior, parte de cima, tá? Primeiro, vamos fazer a nossa parte inferior. Nós vamos começar aqui, ó, com matelacê. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar o meu ferro, vou passar aqui mesmo, aqui em cima, ó. Colocar o meu tecido. Dou uma esticadinha aqui no meu tecido. Sempre corto a manta um pouquinho maior, tá? Cortei aqui um pouquinho maior, ó, pra ficar esse excedente aqui, pra não correr o risco de faltar manta, tá? Ó. E aí, passo meu ferro aqui, só para o tecido aderir aqui na nossa resina, tá? Que da nossa manta, pra gente poder fazer o nosso trabalho com mais segurança. Passei aqui. Eu gosto de colocar alguns alfinetes. Então, já posiciono aqui alguns alfinetes. E gosto também de encontrar o meio, tá? Pra gente começar, a gente iniciar o nosso matelacê. Prof, qual que é o meio? Ó, de um retângulo, de um quadrado, o meio é ponta a ponta. De um retângulo também. A gente coloca ponta a ponta, ó. Dessa ponta até essa ponta. Esse vai ser o nosso meio, tá? Então, eu posiciono aqui, ó, nessa pontinha até aquela pontinha. Agora, nós vamos fazer a nossa primeira marcação, ó. Só para darmos início ao nosso matelacê, tá? É aqui que nós vamos fazer a nossa primeira costura. Por quê? Todo matelacê, quando a gente inicia ele, a gente sempre inicia do centro para fora do nosso tecido, tá bom? Sempre nós vamos iniciar um matelacê do centro para fora. Vou utilizar uma fita crepe do tamanho da minha marcação e vou posicionar aqui, ó, para que a gente consiga fazer as nossas costuras. Então, vou fazer uma costura aqui, uma aqui, vou tirando a fita e vou colocando até a gente formar todo o nosso matelacê aqui nessa peça. Vamos para a máquina para a gente costurar, iniciar a nossa peça. Bom, já estou aqui na máquina, ó, e eu vou começar a minha costura pela marcação de caneta que eu fiz, tá? Eu começo aqui a costura, ó, exatamente aonde está marcado com a caneta e exatamente onde fica paralelo aqui a minha fita crepe. Eu não passo a costura em cima da fita crepe, tá? Eu passo a costura no tecido ao lado da fita crepe. Então, eu vou fazer esse trabalho até o final, ó. Vou passando uma costura bem do lado, ó. Isso vai me auxiliar para eu poder fazer todo o matelacê, ó. Passei aqui até o final, não precisa dar retrocesso. Vou iniciar novamente. Aí, quando eu vou iniciar, o que que eu faço? Ó, eu tiro a minha fita. E vou posicionar a minha fita aqui, ó, na lateral da onde eu fiz a minha primeira costura. Até o final, ó. Vou posicionando do lado da onde eu fiz a minha primeira costura, ó. E aí, eu venho de novo com a costura, ó. Tá? Não preciso de dar retrocesso e vou fazendo esse processo até o final. Então, eu posiciono aqui de novo e vou fazendo a costura, ó.
Pronto, finalizei aqui. Agora a gente vai pro ferro para passar tudo aqui, ó. E olha como fica certinho quando a gente começa do meio para fora, né? Do centro para fora da peça. Fica certinho, não fica aquela sobra que ficava, né? Que fica geralmente quando a gente começa daqui para cá. Às vezes a peça entorta ou fica sobrando em algum lugar. Assim fica perfeito, ó. Ó, vou passar aqui o ferro só para sumir aquela minha marcação de caneta, tá? E agora nós vamos refilar essa peça. Então, eu venho aqui, ó, com o cortador e vou refilar essa peça aqui. De um lado, do outro lado. E aqui nas laterais também, ó. Aqui é a mesma coisa. Agora eu venho com esse outro tecido aqui, ó, e posiciono ele embaixo para a gente poder fazer a nossa costura. Aqui eu vou costurar todos os lados do nosso tecido, tá? Vou colocar aqui um alfinete, que a gente precisa fazer essa costura aqui lá na máquina. E já que nós estamos aqui, eu vou começar, né, falar também da nossa parte superior, que assim a gente já vai na máquina e costura tudo, ó. Então, vou reservar aqui essa peça. Agora, nós vamos aqui, ó, para a nossa parte superior do nosso trabalho, tá? Parte superior do nosso trabalho, nada mais é que um barrado de frente para o outro. Esse daqui, aqui em cima. As nossas alças também, a gente vai levar para a máquina para costurar. E eu vou falar aqui todas as medidas desses tecidos para vocês terem aí a medida. Lembrando que vocês vão ter que fazer o cálculo aí baseado no tamanho do refratário de vocês. No caso desse daqui, lembrando que a gente cortou o nosso topo, ó. O nosso topo ficou com 49 por 37. 37,5 tá dando, tá? 37,5. A gente cortou com 38, aí quando faz uma tela C, dá aquela diminuída. O que que acontece? Quando nós formos colocar aqui, ó, essa parte aqui, vou mostrar para vocês para ficar fácil de compreender, ó. Essa parte aqui, com mais essa parte aqui, que é o nosso barrado. Esse pedaço aqui, ele tem que se encontrar com esse pedaço aqui, que é onde nós vamos fazer aqui o acabamento, tá? Das bordinhas. Então, olha como que ficou certinho aqui o meu corte. Por quê? Porque eu medi certinho, tá? Então, você vai ter que medir aí no seu trabalho. Então, olha o que aconteceu aqui, ó. A gente tá já aqui, ó, transpassando, que é o nosso meio centímetro, o nosso meio pé de máquina. Então, a gente tem aqui, ó, o nosso barrado de 14. Essas medidas, se eu ficar passando, vocês vão fixar muito nessa medida. E quando você comprar o seu barrado ou fazer o corte aí do seu tecido, você vai fixar nessa medida e você não vai conseguir calcular, não vai ficar na sua memória. Então, o que você tem que levar em consideração? Ó, se a gente tem o nosso tecido aqui, ó, nossa base 37,5, acabado esse daqui tem que dar 37,5 também. Como que a gente faz esse cálculo? Se o meu pé de máquina é de meio centímetro mais meio centímetro, então quer dizer que eu tenho que ter 1 centímetro a mais de tecido aqui no total. Então, ó, o meu barrado, vamos lá, eu tenho 14 mais 14 de barrado, já são 28. 28 para 37 são 9 centímetros. Então, eu tenho que ter aqui, ó, 4,5 mais 4,5. O que eu fiz? Eu coloquei 1 centímetro a mais. Então, em vez de 4,5 mais 4,5, eu coloquei 5 mais 5. Porque é meio centímetro para cá e meio centímetro para cá. Para a gente conseguir formar um todo aqui para dar certo o tamanho dessa peça aqui, tá? Então, eu vou posicionar essa aqui, sobrepondo um pouquinho, ó, porque é a costura que vai comer aqui, vai comer um pedacinho aqui, ó, ela vai encontrar aqui no meio certinho. O nosso tule não conta, né, porque ele vai aqui no meio como um sanduíche. As nossas alças também não contam, ela vai ser revestida, vai ser colocadas aqui também na costura, ó. Ela vai ser colocada aqui, e isso daqui nós vamos vir com esse tecido aqui costurando aqui em cima,
ó, e desvirando para o lado de dentro para a gente ficar com forro nessa peça. Vamos para a máquina para você conseguir compreender melhor como que vai ficar isso daqui acabado. Tá aqui pelo fundo do nosso porta-travessa, vou fazer uma costura aqui de segurança por toda a volta. A costura de segurança, ela é feita bem na beiradinha, tá? Então, a gente começa aqui, ó, bem no centro, no meio aqui, ó, e vem fazendo toda a volta. E é bem na beiradinha, tá? O máximo que você conseguir na beiradinha do seu trabalho aqui, ó. Segurando sempre o tecido de baixo, para ele não sair do lugar. Fazendo aqui toda a volta. Vou tirando aqui os alfinetes. Pronto, já fiz aqui uma costura por toda a volta, e agora eu refilo, tá, esse excesso de tecido que ficou aqui do tecido de baixo, e aí ele fica assim, e a gente vai fazer depois a colocação, a costura, né, a junção dessa parte inferior com a parte superior. Então, por enquanto, a gente reserva isso daqui, depois eu já fileto aqui e deixo pronto, tá? Vamos dar início aqui, ó, às nossas alças. Isso daqui se chama cadarço para alças, tá? Eu gosto de utilizar eles para reforçar as nossas alças. E aí, o que que eu faço? Eu vou revestir com tecido. Essa minha alça aqui, ela tem 2 centímetros de largura. O meu tecido aqui, ele tá com 7 centímetros. O que que eu vou fazer, ó? Eu vou posicionar o tecido no meio, mais ou menos, da minha alça. Ó, vou posicionar o tecido aqui no meio da minha alça, ó, e vou passar uma costura. Ele tá posicionado no centro, mais ou menos. Não precisa ser exatamente no centro, mas como ela é cheia de risquinho, você vai conseguir costurar facilmente esse tecido aí, sem precisar fazer marcação. Agora, se você tiver dificuldade, faz uma marcação de caneta, a caneta que apaga com o calor do ferro, bem no centro da sua alça. Vou mostrar como vai ficar, ó. Vai ficar assim, tá? A costura. E aí, olha o que que nós vamos fazer, ó. Eu vou pegar, eu vou dobrar uma vez. Com esse lado de cá, eu vou dobrar aqui, ó, pra dentro. E depois eu vou dobrar novamente para que ela se encontre ali, ó, do outro lado. E aí eu vou posicionar um alfinete aqui. Se você quiser, você pode ir pro ferro para vincar e deixar isso aqui bem enfeitinho, tá? Ou você já pode fazer aqui na máquina mesmo, assim como eu vou fazer aqui, ó. Então, você posiciona aqui, puxa bem, deixa bem esticadinho, ó. E já posiciona aqui um alfinete. Eu vou fazer essa daqui, depois eu vou repetir o processo, mas é bem simples de fazer. Vou passar uma costura do lado de cá. Primeiro eu vou passar uma costura de cá, ó, fechando, tá? Vou aqui, ó, tirando o alfinete, passando uma costura de um lado. E depois a gente rebate uma costura do outro lado para ficar reforçado, ficar uma alcinha bem bonita, ó. Aí a gente só corta o excesso aqui de tecido que ficou aqui na beiradinha. Bom, ó, vou cortar aqui o excesso, ó. Corto aqui, corto aqui, corto aqui. Vou medir para ver se fica do mesmo tamanho, tem que ficar igualzinho, tá? A gente só corta aqui o excesso de tecido para que elas fiquem iguais. A acabada, ela ficou com 37 centímetros, tá? Que é o que eu cortei o nosso cadarço.
E aí eu vou reservar também junto com o nosso fundo. Agora nós vamos para a parte superior da montagem. Esse daqui é a nossa forração da parte superior, vamos reservar. E eu vou para a parte superior, a montagem da nossa parte superior, tá? Que é isso aqui e isso daqui. Certo? Então vamos lá. Encontro aqui qual que é o direito da minha peça de bordado inglês ou da minha renda. Posiciono o direito para cima, tá? Vou posicionar aqui um pouquinho para cima, para que esse efeito do nosso bordado não fique, né, pegando em cima da nossa figura. E vou posicionar esse daqui também em cima, já formando aqui um sanduíche. E aí eu posiciono alguns alfinetes somente para me auxiliar aqui e não sair do lugar. E aí, ó, vou passar uma costura aqui de meio pé de máquina, tá? No meu caso, eu tô fazendo de meio pé de máquina. Para você fazer de 1 centímetro, tem que cortar meio centímetro a mais do que essa medida aqui, meio centímetro a mais do nosso barrado principal, meio centímetro a mais dessa parte de cima aqui, tá? Aqui, ó, a gente já desvira e rebate aqui uma costura. Então, eu vou aqui, ó, jogar pra cá e vou rebater aqui uma costura aqui nessa parte vermelha mesmo, tá? Porque a gente vai fazer a forração, então não vai ficar aparente. Então, eu faço aqui uma costurinha, ó. Estica bem aqui, ó, pra ficar bem certinho. Pode ir para o ferro também, alinhar tudo, se preferir. E aí nós vamos fazer a mesma coisa com o outro lado. E aí eu finalizo aqui, ó, a nossa segunda parte. E aí eu resolvi tá fazendo aqui um pontinho decorativo aqui acima dessa nossa costura. Vamos lá? Utilizei a minha Singer 6705C HD do nosso parceiro lá da Ponto de Ouro Máquinas. Então, se vocês têm interesse, gente, em deixar um ponto decorativo maravilhoso, olha como ficou linda essa peça, é só entrar em contato com eles e garantir a sua máquina para deixar suas peças ainda mais lindas, tá? Ó, já fiz aqui o meu pontinho decorativo, agora nós vamos para etapa de colocar a colocação das alças, tá? E elas vão ser posicionadas exatamente aqui. Como que nós vamos fazer essa marcação, ó? Nós vamos encontrar aqui o meio, tá? A metade aqui, ó, do nosso trabalhinho. Então, a gente pega aqui uma tesoura e nós vamos encontrar o meio. Para encontrar o meio, a gente dobra e dá um piquezinho bem aqui na beiradinha, bem na pontinha, tá? Um pique pequeno. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado, ó. E aí, meninas, vou confessar aqui para vocês que não existe certo e errado tamanho de alça, tá? O que existe é uma forma correta, ó. Se a gente colocar muito assim, vai ficar esquisito, muito pertinho vai ficar esquisito pelo tamanho da peça, né? Mais ou menos isso aqui, ó, 5 centímetros mais ou menos de cada lado. Então, ó, vamos ver. Vou colocar, ó, tá dando mais ou menos 5,5 até aqui no início da alça, mas a gente considera o centro da alça, tá? Então, tá dando 7 centímetros para cada lado. O que que eu faço, ó? Pego a minha fita métrica e marco 7 centímetros. 7 centímetros é no centro da minha alça, tá? Então, quando a gente for posicionar a alça lá, a gente posiciona o centro da alça, ó. Então, a mesma coisa eu vou fazer pro lado de cá. 7 e 7. E aí, o que que eu faço, ó? Já vou posicionar minha alça aqui. E o nosso tecido de forro, também eu já vou posicionar. Deixa eu pegar aqui uns alfinetes, ó.
nós vamos colocar aqui, ó, esse tecido de forro, que é a nossa forração, e aí eu vou posicionar por cima, porque isso daqui vai desvirar e vai para a parte de dentro, certo? Vou posicionar aqui, ó, minha alça no centro da minha marcação e vou posicionar o meu tecido também aqui em cima, ó, fazendo um sanduíche com a minha alça. E aí eu posiciono um alfinete. Aí você sempre coloca, gente, ó. Aí o ideal é sempre colocar a alça um pouquinho para fora, tá? Para ela ficar um pouquinho mais firme. Assim ela não fica tão vulnerável, tá? Então a gente coloca aqui, ó, um alfinete nessa alça. Percebe? Repara aqui, ó, se a alça não está torcendo. Posiciona a alça bem no meio, joga um pouquinho para fora. Posiciona o seu tecido aqui em cima. Lembrando que a gente tem que, ó, esticar ele direitinho para ver se ele não vai ficar fora aqui, ó, tá? E daí a gente já posiciona o outro alfinete. Aqui no final não tem problema que tá sobrando, porque o nosso tecido realmente está sobrando, tá? Vou fazer isso daqui dos dois lados. Ó, percebe que aqui tá maior, tá? Não tem problema, é que a gente realmente corta um pouquinho maior pra gente ter essa margem aqui pra trabalhar. Bom, então aqui, ó, eu vou costurar meio pezinho de máquina. Quando eu estiver chegando aqui na minha alça, ó, ela fica às vezes um pouquinho tortinha. Eu posiciono ela bem retinha, ó, pra eu costurar ela bem retinha, tá? E aí eu passo uma costura em cima. Lembrando que, para quem não sabe, a gente coloca os alfinetes assim, ó, e não tem problema a agulha bater em cima, que a agulha não pega quando o alfinete está nessa posição assim, tá? Se tiver assim, às vezes a agulha pode pegar em cima dele, mas se tiver nessa posição, na vertical, a agulha não pega, tá? Então, ó, a gente arruma aqui as nossas alças. O ideal é passar uma costura, ó, vai e volta em cima da alça, para fixar bem, não correr o risco dessa alça rasgar. Passei a costura, tiro os meus alfinetes. Bom, agora eu vou fazer uma costura, ó, aqui em cima. O ideal é você ir pro ferro para fazer essa costura, tá? Se você não tem tanta facilidade de estar vincando na mão, vai pro ferro para fazer essa costura ficar bem acabadinha, tá? E aí a gente faz uma costura aqui, ó, de acabamento, pra gente poder firmar, fixar tudo isso daqui, tá, ó. Aqui também você pode abrir aqui, ó, e vincar com a sua unha essa parte aqui da costura, pra gente, primeiro, não perder tempo e, segundo, ficar com o acabamento perfeito, tá? O ideal mesmo é ir para o ferro, para ficar um acabamento bem bacana. Eu vou passar 2 costuras para isso daqui ficar bem reforçado. Lembrando que todo material, todo tecido da parte de trás tem que ficar para trás, não pode aparecer na frente. E todo tecido da frente não pode aparecer atrás, por isso que o ideal é ir para o ferro, ó, porque daí fica bem perfeitinho. Então você não pode deixar o tecido da frente aparecer na frente, ficar aquelas ondulações, tá? Aparecendo tecido da frente aparecendo atrás e vice-versa, tá? Então a gente faz esse tipo de acabamento bem perfeito para que isso não ocorra, ó. Então fica um acabamento assim, ó. O tecido não aparece. E aí, ó, vou fazer a mesma coisa com uma costurinha do lado. E aí, como que eu faço essa costurinha? Posiciono o meu pé calcador rente, paralelo a essa minha borda do tecido e faço uma segunda costura para poder reforçar tudo isso. Inclusive, ela até pega aqui em cima do pé de novo, em cima da alça, ó. Finalizamos, tá? E aí eu vou pro ferro para vincar tudo pra gente montar a nossa peça. Aqui, ó, pra gente poder vincar isso daqui, tá? Então eu vou dobrar aqui, ó. Lembra que esse daqui, xadrezinho, é o nosso forro? Então ele vai ficar pra trás, tá, ó? Ele vai ficar aqui pra trás. E aí, ó, o que a gente faz? A gente joga aqui o tecido pra trás, pra cima, né, ó. Dá uma maciada aqui na nossa costura pra facilitar esse processo.
e aí depois joga ele para cima. Olha que legal. E aí, quando a gente joga para cima, ele vem com mais facilidade para a gente poder vincar, tá? E aí, aqui na alça, você também já aproveita e dá uma puxadinha, que daí ele ajuda também, auxilia. E aí, o resto, a gente vem com a mão, assim, ó, com o dedo, acertando tudo. Lembrando que o nosso tecido de trás não pode aparecer na frente e que o nosso tecido da frente não pode aparecer atrás. Aonde eu falo isso? Aqui, ó. Quando a gente olha, ó, a gente não vê o tecido da frente, a gente não vê o tecido de trás, né? Tem acabamento que fica aquela cheio de ondulação, aparecendo, né, o trabalho, o tecido da frente atrás e atrás na frente, né? Então fica muito feio. Então não deixa esse tipo de acabamento, que isso desvaloriza muito a peça. Então sempre que for fazer esse tipo de acabamento, faça com que o tecido da frente fique totalmente para frente. Assim a sua peça vai ficar muito mais bem acabada, tá? Pronto. Agora a gente vai passar uma costura aqui e depois mais uma costura de reforço nessas alças. Bom, agora eu passo uma costurinha bem na beiradinha, ó. Se você conseguir passar na beiradinha é ótimo. A gente passa uma costura na beirada. E depois a gente vem com uma outra costura, ó, do lado dessa costurinha aqui da beiradinha. O que que eu faço? Posiciono o meu calcador rente, paralelo a essa minha lateral, a minha borda do meu tecido, tá? Então a minha costura vai ficar um pouquinho para dentro, formando uma costura paralela a essa costura inicial. E aí eu costuro mais uma vez aqui, ó. Vai até passar aqui de novo em cima das alças, fazendo com que elas fiquem mais reforçadas. As duas aqui prontinha, agora nós vamos fazer a montagem dessa peça. Bom, já estou aqui com a minha peça e já estou também com ela finalizada e costurada, também vincada no ferro para a gente poder dar andamento e finalizar ela agora, tá? Ó, as duas alças estão aqui, o acabamento dela vai ficar desse jeito aqui, embaixo vai ficar assim, tá? Mas antes, eu quero falar para vocês que nós vamos fazer um acabamento diferenciado para a gente não precisar fazer zigue-zague, overlock nessa peça, tá? Então, ó, primeiro, vou tirar aqui. Ah, um outro detalhe, ó. Eu fiz uma costura de segurança aqui e refilei aquele excesso de forro que a gente tinha, tá? Então, ó, tô colocando aqui, posicionando ela do avesso aqui, tá? Essa parte aqui é a parte do nosso forro, é a parte interna da nossa peça, certo? Então, nós vamos costurar a nossa parte interna assim, ó. Parte direito com direito da nossa peça, tá? E aqui também direito com direito, ó. Nós vamos costurar exatamente assim. Só vou colocar a alça pra cá, pra nada dar errado. Quando nós formos costurar aqui, a gente também tem que lembrar de colocar, ó, o nosso bordado inglês para baixo, tá? Porque senão ele fica errado a hora que a gente desvirar a peça. Então, a gente posiciona aqui bem arrumadinho. Aqui, a nossa peça tá um pouquinho maior, é assim mesmo. A gente corta com esses excessos, tá? Para a gente poder costurar com mais segurança. Vou posicionar alguns alfinetes aqui, ó. Então, lembrando, ó, nosso forro tá todo para fora. Aqui tá para fora, em cima tá para fora, tá? Quando eu for colocar aqui, ó, coloco as alças para cá, pra gente não costurar as alças, centralizo tudo direitinho para ficar tudo costuradinho, tá? Vou colocar alfinetes aqui, ó, nas pontinhas. Coloco alfinete nas pontinhas para ficar tudo ok, ó. Coloquei no centro. Vou colocar também aqui nas pontas. E vou colocar também alfinete nos bordados inglês. Aqui, ó, na nossa renda, né, de tule, ó. Por quê? A hora que a gente costurar, não vai correr o risco dela virar. Então, eu posiciono um aqui. Ó, vai ficar certinho, tá vendo? Posiciono aqui, ó. Um aqui.
Ó, quando eu finalizei essa peça aqui, essa parte aqui de baixo, que é o nosso fundo, ficou um pouquinho maior. Então, eu refilei aqui, ó, e passei uma costurinha de segurança desse lado. Então, eu tive que diminuir um pouquinho aqui, tá? Mas eu vou deixar todas as medidas aí na descrição dessa aula. Agora, nós vamos fazer uma costura por toda a volta. Só que eu vou utilizar o meu outro lado para costurar. Por quê? É o meu outro lado que tá já todo refilado, tá? Então, a gente vai se basear por ele. Porque aqui a gente precisa depois cortar o excesso. E pro lado de cima, pro lado de cá, a gente não vai conseguir ver onde a gente tem que costurar. Então, a gente vai virar e costurar pelo outro lado. Eu vou colocar essas alças aqui só assim, ó, pra não ficar atrapalhando. Mas toma cuidado para não costurar ela. Então, nós vamos fazer uma costura aqui por toda a volta. Então, agora eu vou fazer uma costura aqui. Eu tô conseguindo ver a minha costura de margem de segurança, então eu tenho que costurar para dentro dessa margem, tá? Como eu fiz na beiradinha, agora eu vou costurar com meio pé de máquina, que é meio centímetro, na minha máquina, tá? No caso da minha máquina, tá, gente? Então, eu vou costurar com meio centímetro toda a volta. E é iniciando e finalizando no mesmo lugar, aí finaliza com retrocesso, não precisa deixar abertura para desvirar, porque a gente tem a abertura central da peça para fazer isso, tá? Dá uma olhadinha aqui se pegaram todas as camadas. Vou aqui, ó, finalizar em cima daquela costura que eu iniciei com o retrocesso, tá? Ó, fui aqui pegar minha tesoura que eu corto manta, tá? Não utilize a tesoura que você corta tecido para cortar manta. Então, eu vou cortar aqui, ó, até um pouquinho mais do excesso da pontinha aqui da manta acrílica, tá? Da manta R1. Porque a gente tira aqui um excesso, porque a gente vai fazer uma nova costura do outro lado, deixando uma margem boa aqui, tá, gente? É só um pedacinho que tira, ó. Só um pedacinho que tira. Então, a gente tira só aquele excesso mesmo de manta, ó. Corto todos os lados, ó, o excesso. E aí, eu corto também os meus cantinhos, ó. Corto os cantinhos pra gente poder desvirar essa peça. Agora, nós vamos desvirar, tá? Então, eu pego aqui, puxo e desviro. Pego aqui, puxo e desviro. Vou fazer isso em todas as pontinhas, ó. Desvirei, jogo pra frente, certo? Agora, nós vamos pegar uma tesoura, pode ser essa daqui, e vamos formar aqui, ó, o nosso biquinho, tá? Formei aqui o meu biquinho, bem bonitinho. Formei aqui. Os 4 cantinhos, a gente deixa um biquinho bem bonitinho aqui. Toma bastante cuidado para não rasgar. E aqui, a gente pode também vir vincando aqui, ó, com o ferro, tá? A gente pode vir aqui, ó, vincando com o ferro. Toma bastante cuidado para não pôr o ferro na base de corte direto, tá? Porque senão estraga ela.
Aqui a mesma coisa. Agora nós vamos passar uma costura aqui por toda a volta do nosso trabalho. Vou iniciar na minha parte vermelha aqui, ó, para onde é claro, não ficar aparente o meu retrocesso, tá? Então, vou iniciar aqui na parte vermelha, para o meu retrocesso ficar aqui. Eu tô fazendo mais ou menos meio centímetro de margem, ó. E aí, eu vou fazer uma margem de meio centímetro por toda a volta aqui do meu trabalho. Vou arrumando, ó. Vou arrumando e vou fazendo a costura, tá? Se você quiser, pode colocar uma linha branca. Se você tem dificuldade em deixar uma linha bem retinha, coloca uma linha branca para ficar bem discreto. Aonde é vermelho, faz com vermelho. Ó, aí você vai arrumando, ajustando, para ficar essa moldurinha. Finalizando aqui, dou retrocesso na parte vermelha aqui do nosso tecido, para não ficar tão aparente, ó. E tá finalizado a nossa peça, com o acabamento aqui também, ó, como se fosse uma costurinha francesa. Então, você não tem zigue-zague por dentro, né? E por fora também fica esse acabamento. E aí, fica assim, a gente coloca a nossa assadeira aqui dentro. Vou mostrar pra você como que fica a nossa peça acabada. E assim ficou a nossa peça acabada, com todos os detalhes maravilhosos. Ela fica linda, gente. Super fácil de fazer, apesar da demora da aula, porque, claro, é uma peça mais elaborada. Tenho certeza que vocês amaram. Se você gostou, já deixa aqui nos comentários o que você achou dessa peça e o que mais você quer aprender aqui no nosso conteúdo. Se você ainda quiser empreender com costura para decoração de interiores, venha fazer parte da nossa comunidade Costura Descomplicada e Lucrativa. É o meu curso onde eu te ensino a costurar todos os itens de dentro da casa, home decor, costura de cama, mesa e banho. Venha fazer parte dessa comunidade onde você vai aprender a fazer lindas peças para você decorar a sua casa, presentear os seus amigos ou até mesmo fazer uma renda extra ou até uma principal, né, gente? Porque quem costura decoração de interiores, gente, não fica sem dinheiro. Vem empreender com a gente e as outras alunas que já estão lá dentro da comunidade. Vou deixar o link também aqui abaixo, se você tiver qualquer dúvida, é só nos perguntar aqui que a gente entra em contato com você. Um beijo da Prof.